Glórias a Deus. Quem está contente? Eita glória, amém. A paz do Senhor a todos. Hoje eu fui convidado para ministrar a palavra. Hoje eu vou ter aqui o meu irmão que fará o fundo. Mas eu gostaria hoje de falar de um tema muito importante que nós estamos a trabalhar aqui aos domingos, que é sobre uma série de mensagens que nós somos imparáveis. E o tema que hoje eu queria tratar é o crescimento em meio à dor. Mas para nós trabalharmos muito bem esse tema, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 23. Êxodo capítulo 2, no versículo 23, vai estar a aparecer bem na tela para os irmãos. Que diz bem assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Agora vamos passar para o capítulo a seguir, no capítulo 3, que diz bem assim no versículo 1: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós entregamos, Senhor, este momento, Senhor, em Tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração a Ti, Pai. Pai, nós nos rendemos e nós nos humilhamos, Senhor, diante da Tua presença, porque nós sabemos o que sai de Ti são simplesmente palavras de vida eterna. São palavras, Senhor, que enchem o nosso coração, enchem a nossa alma e enchem o nosso espírito. Que a Ti, Pai, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o poder para todo sempre. Pai, nós estamos gratos, Senhor, pela honra, Senhor, de estar diante da Tua presença, de poder levantar as nossas mãos e dizer quão grande é o nosso Deus. Por isso, Pai, fala hoje ao nosso coração, Senhor, através da revelação das Sagradas Escrituras. Que o Senhor hoje possa tocar, Senhor, em todo o nosso ser por completo e que nós venhamos sair daqui, Senhor, cheios, Senhor, da Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito hoje, Senhor, tenha liberdade, Senhor, no nosso meio. O Senhor hoje pode tocar, Senhor, pode nos ministrar, o Senhor pode renovar, o Senhor pode curar, o Senhor hoje pode transformar. Hoje, Senhor, nós queremos sentir, Senhor, a Tua presença como nós nunca sentimos, Senhor, nesta casa. Que hoje a Tua presença venha tocar e ministrar em cada um dos Teus filhos. É o que eu Te peço e agradeço no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como foi dito anteriormente, o tema hoje da nossa mensagem é crescimento em meio à dor. E uma coisa que nós vamos conseguir reparar neste texto, que Deus levantou uma pessoa no meio de um período de dor para libertar o povo hebreu. Nós vamos ver que esse homem chamava-se Moisés. Mas para nós entendermos todo o contexto que está a acontecer em este capítulo 2 e este capítulo 3, nós devemos compreender e realçar de uma forma muito intensa o capítulo 1. Nós vimos que no final de Gênesis, que Deus deu a bênção à família de Jacó, que toda a sua família pudesse entrar no Egito, através do seu filho José. E quando toda a sua família entra no Egito, e que a Bíblia vai realçar que é cerca de 70 pessoas, Deus abençoou toda a casa de Jacó e toda a geração de José. E todo o povo, quando entrou na terra do Egito, para escapar à fome e à miséria que o mundo enfrentava naquela altura, Deus disse que mesmo naquela situação, o povo se multiplicou e prosperou numa terra estrangeira. A tal ponto que eles eram mais fortes, eles eram mais numerosos do que os próprios egípcios que viviam e cresciam na sua própria terra natal.
E quando toda a geração de José e que conheciam a sua história morreram, a palavra do Senhor diz que levantou-se um novo faraó e que esse novo faraó, vendo que o povo hebreu tornou-se extremamente forte, decidiu: nós vamos agora torná-los escravos. E a palavra do Senhor no Êxodo capítulo 1 e versículo 12 vai dizer que quanto mais eles provocavam dores ao povo, mais eles multiplicavam. Quanto mais tentavam os desanimar, mais alegres eles ficavam. Então nós vamos ver que esse povo tinha sido eleito e escolhido por Deus. Então qual é que foi a solução do faraó para encerrar todo esse poder do povo hebreu? Era que a partir do nascimento matasse os bebés meninos. Se fossem meninas, deixava-se. Mas se fossem rapazes, as parteiras tinham, neste caso, a ordem de matar. O que não acabou por acontecer. E mais nós vamos ver que houve uma grande perseguição ao povo hebreu. E um certo dia, uma certa senhora coloca o seu filho num cesto e coloca-o no rio, não sabendo qual é que seria o seu destino. Ali Deus já havia traçado toda a história. E aí a filha de Faraó vê aquele cestinho e viu que ali havia um bebê. E depois começou a cuidar desse bebê. Deu depois para a sua mãe, e ainda pagou à mãe para cuidar da criança, mas ele depois foi educado na corte egípcia. Um homem culto, um homem sábio. E esse homem, segundo os historiadores, ele tinha um nome comum para a sociedade egípcia. Para quem já estudou história sabe um bocadinho disso. Que Moisés é um nome muito clássico para a sociedade egípcia. E esse rapaz chamado Moisés, quando tornou-se adulto, ele decidiu conhecer a sua própria cultura, o seu próprio povo. E a imagem que lhe foi apresentada não foi a mais agradável. Porque ele viu ali um egípcio a espancar um israelita. E o que é que Moisés decidiu fazer? Matou-o e o escondeu. E ali, esse grande homem que Deus agora vai escolher, tinha assassinado uma outra pessoa. Mas, numa outra vez, para nós termos toda a compreensão do texto, quando viu-se que um israelita estava a maltratar a outro, Moisés tentou separar aquela confusão e eles disseram: tu queres ser juiz entre nós? E aquele egípcio que tu mataste? Aí Moisés já percebeu o recado e fugiu. E ali ele vai para as terras do que depois se tornará o seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E ali ele saiu adulto do Egito e durante vários anos ele ficou no deserto, no qual constituiu a sua família. Mas Deus lembrou-se. Aliás, a palavra aqui vai dizer que Deus lembrou-se, mas Deus nunca se tinha esquecido da aliança. Mas Deus havia percebido que o povo clamava pelo seu nome. Nós vamos ver que no meio da dor, Deus vai decidir escolher uma pessoa inesperada. E Ele escolheu Moisés. Nós vamos ver, irmãos, um ponto essencial. Que é, todos nós, e que eu anotei aqui, todos nós já passámos por momentos de dor na nossa vida. Alguém aqui já passou por momentos de dor? Acho que não sou o único. Todos aqui, sejam eles crentes ou não crentes, já passaram por momentos de dificuldade. Eu lembro quando era criança e falava-se muito, às vezes mostrava-se na internet, as pessoas acreditavam realmente que quando a pessoa aceitava Cristo só seria bênção, só seria vitória, acabou a dor, acabou o sofrimento, agora é só bonança, agora é só prosperidade. E parece, era o que se pregava. Então eu acabei de aceitar Jesus, agora a minha vida é só vitória, só vitória, só vitória. E isso a pessoa ficava mal acostumada, que quando aparecesse a primeira dificuldade, ela já pensava que acontecia o que com Deus? Que Deus já não era com ela, que Deus já havia fugido, que Deus era mentiroso, e começava a culpar tudo e todos. Mas o primeiro ponto que nós temos que realçar é que vão existir dificuldades na nossa vida, sendo nós crentes ou não. Mas nós temos uma diferença muito grande daqueles que não creem. Nós temos Deus.
nós temos a quem confiar. Nós temos a quem confessar. Nós temos a quem a nos humilhar e render. Nós temos a quem nós podemos pedir ajuda. Nós temos o nosso Pai. Nós temos o Espírito Santo que ouve o nosso choro. Nós passamos por dor, mas como nós combatemos essa dor é diferente como o mundo combate. Às vezes o mundo combate a dor é com as bebidas. Às vezes o mundo combate a dor com a pornografia. Às vezes o mundo combate a dor com as drogas. Às vezes o mundo combate a dor com dissensões, com separações. Mas nós combatemos a dor ao lado do doce Espírito Santo de Deus. O que nos acompanha é diferente de quem está lá no mundo. E quando nós estamos na dor, nós temos uma visão diferente das coisas. Enquanto uns decidem tirar a sua própria vida, nós decidimos, no meio da dor, eu vou crescer. No meio da dor, eu vou ter intimidade com Deus. No meio da dor, eu vou buscá-lo mais. No meio da dor, eu vou estar mais perto aos pés do meu Senhor. A forma como agora nós vamos ver a dor, ela é muito diferente de como as pessoas lá fora veem. Nós agora que temos o Espírito Santo, Ele nos dá sabedoria. Ele nos dá discernimento. Então as nossas reações, as nossas atitudes, elas já são diferentes. Porque quem nos guia é quem nos criou. É quem nos conhece por inteiro. Então a minha confiança no meio da dor está nele. Quando o povo começou a ver que estava a ser completamente humilhado, quando estava a ser feito de escravo, quando estava a ser completamente injustiçado, quem eles começaram a procurar? Deus. Quando nós estamos em problemas, nós devemos procurar, em primeiro lugar, a Deus. Porque Ele sim é que vai falar aos nossos corações. Nós vamos entender que na dor, nós vamos aprender lições valiosíssimas. E muitas dessas lições é o que eu quero agora trabalhar com os irmãos. O primeiro ponto, nós vamos ver que na dor Deus vai mostrar o seu poder. E mostrou esse poder por uma pessoa que nós vamos ver, que era esse senhor chamado Moisés. Nós vamos ver uma pessoa que a partir de assassino. E quando nós lemos Deuteronômio, vai dizer que foi um dos maiores profetas que Israel já teve. O único que o superou foi simplesmente o maior profeta de todos os tempos, Jesus Cristo. Mas, dentro desse homem, Deus fez que no meio da dor, no meio do caos, Deus levantasse uma pessoa capaz de liderar um povo com mais de 1 milhão de pessoas. No meio do deserto, no meio sem recursos, Deus vai falar, que falava depois de Moisés, face a face. Ou seja, nós vamos ver que um dos meus exemplos, para mim, é um dos meus maiores exemplos de intimidade com Deus, é Moisés. Porque será Moisés no qual depois, quando Miriam e Arão vão começar a criticá-lo, Deus vai dizer, com os profetas eu falo através de sonhos e revelações, mas com Moisés eu falo face a face. Então essa é a declaração de Deus para esse homem. Então esse homem estava num patamar com Deus fora de comum. Mas como é que começou toda essa jornada? Nós vamos ver no Monte Horebe, o monte do Senhor. Que quando ali ele estava a trabalhar, Deus não vai chamar no meio da dor a pessoa preguiçosa. Deus chamou uma pessoa que estava a trabalhar. E chamou ali Moisés no meio daquela sarça. Moisés naquele momento podia ter fugido. Moisés naquele momento podia ter tido dúvidas. Mas aquela curiosidade o despertou para ver o que se passava naquele momento. E lá foi procurar. E lá ele ouviu uma voz, disse, Moisés, Moisés. E ele responde, sim Senhor, o que tu desejas falar comigo? Tira a sandália dos teus pés, pois o lugar onde tu pisas é santo. Então Moisés obedece e decide ouvir a voz do Senhor. E o Senhor disse assim, olha, eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou libertá-lo da mão dos egípcios. E o primeiro ponto que eu quero realçar aqui, meus irmãos, que no meio da dor, Deus está contigo. O povo já estava no Egito por centenas de anos. Mas Deus vai dizer, eu honro a minha palavra que eu tive com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu vou honrar a minha palavra. Eu estou com vocês. Moisés,
eu estou contigo. Então nós vamos ver que no meio da dor, nós vamos pensar que às vezes quando nós enfrentamos certas dificuldades que nós estamos sozinhos. Ou às vezes quando nós mais queremos procurar a voz de Deus, parece que aí menos nós ouvimos. Mas Deus, Ele vai nos relembrar constantemente que Ele está conosco. Eu estou aqui. De certo, os irmãos lembram-se de uma passagem muito icónica. Para vocês entenderem bem este ponto, foi exatamente quando os discípulos estavam com Jesus no barco. E uma tempestade ocorre. Qual é que foi a primeira reação dos discípulos? Foi procurar Jesus? Não. A primeira que eles pensaram, como é que eu vou resolver este problema? Nós vamos morrer, nós vamos nos desesperar. Às vezes vem as dificuldades, o que é que nós fazemos? Nós desesperamos, nós perdemos o controle, nós não sabemos o que fazer. E quem é que estava ali no barco desde o início? Jesus. Era só pedir para Ele. Ele estava ali desde o começo. E aí Jesus, quando o acordam, o milagre acontece. Não se esqueça que no meio de todas as dificuldades que nós passarmos, Deus estará sempre conosco. A palavra do Senhor diz que Ele não nos abandona e jamais nos deixará. Não será nesse problema que Deus vai faltar com a sua palavra. Então essa é uma mensagem essencial, que Deus está conosco. É por isso que Jesus recebeu um dos nomes que é o quê? Emanuel, Deus conosco. Ele estará sempre comigo e contigo. Mesmo quando nós pensamos que estamos só, que não temos ninguém, que não podemos contar com ninguém, Deus está a dizer, eu sou Emanuel, Deus conosco. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu isso para mim e Ele prometeu isso para ti. Então no meio da dor, não te esqueças, Deus está comigo. O meu Criador, o meu Redentor está comigo. Então aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, Ele está comigo eternamente. Então isso me dá força para seguir em meio às dificuldades. Então pode virar então uns irmãos para o seu irmão ao lado e dizer, Deus está contigo, irmão. Às vezes nós precisamos relembrar que Deus está conosco. Porque por vezes nós esquecemos dessa verdade tão simples na nossa vida. Então nós vamos compreender um outro ponto que eu já salientei aqui. Que Deus escolheu uma pessoa incapaz, porém disposta a obedecer. Moisés, ele era incapaz para liderar o povo, quando vamos ler a palavra. Segundo ele, sim. Qual é que foi a justificação de Moisés para Deus? Deus, como é que o Senhor me chamou? Eu até posso ir lá ter com o povo, mas eu não sei falar. Como é que eu vou lá ter com o faraó e vou conseguir convencê-lo? Eu sou gago. O meu irmão, Deus, ele já é top. Arão sabe falar. Arão tem o dom da oratória, da retórica, ele sabe bem todos os argumentos possíveis. Mas Deus vai dizer o que para Moisés? Eu te escolhi a ti. Tu é que foste escolhido para liderar esse povo. Então nós vamos ver aqui que Deus ama pessoas que sabem que são fracos, mas estão dispostos a obedecer. Nós às vezes, Deus vai usar, nós pensamos, nossa, Deus vai usar um irmão aqui que vai vir me abençoar. Nossa, Deus vai usar o João, ele vai vir aqui na minha vida, ele vai me abençoar. Deus às vezes te escolheu a ti para resolver os problemas na tua vida. Não será outras pessoas, Deus escolheu para seres tu a fazer. Colocou essa responsabilidade em ti. Então Deus, Ele ama quem o obedece. Quando nós obedecemos a Deus, já é a primeira etapa para o nosso crescimento. Porque Moisés, mesmo ali com as suas dúvidas que eram naturais, mas ele obedeceu. Então Deus, como é que eu devo fazer? Como é que eu devo anunciar o teu nome? Que eu diga quem tu és. Então Deus vai dizer, diz Moisés a Faraó que eu sou. Diz ao povo, eu sou. Não és tu que vais fazer, mas eu já estou a entregar aqui tudo para ti. Agora vai e faz. Ou seja, para nós crescermos, meus irmãos, nós não podemos ficar parados. Deus hoje pede-nos para fazer o quê? Avança.
Já choraste, já lamentaste, mas agora é necessário avançar. Ou seja, Deus vai amar pessoas que vão obedecê-lo. É só Moisés que já fez essa questão na Bíblia? Não. Se nós lermos a Bíblia, inúmeras figuras já não quiseram aceitar esse chamado. Podemos relembrar um clássico como Gideão em Juízes capítulo 6, dizer: Senhor, o Senhor me escolheu a mim? Eu que sou o mais fraco do meu clã, o meu clã é o mais pobre, eu sou o mais fraco de todos, o Senhor escolheu-me a mim? Sim. No meio da dor, Deus vai te escolher a ti. Deus podia escolher outra pessoa, mas Deus decidiu escolher-te a ti. E isso vai ser algo muito interessante, porque Deus escolheu uma pessoa que era gaga para libertar o povo. O que não tinha condição é o que Deus chamou para libertar o povo. Para o quê? Para mostrar a glória do Senhor. Então nós vamos reparar uma coisa, que esse é o terceiro ponto que eu acabei de dizer. Tenha muito cuidado com as dúvidas. Porque às vezes as nossas dúvidas é que vão limitar o poder de Deus na nossa vida. Às vezes nós questionamos tanto e quando Deus só te está a dizer, avança. Às vezes nós estamos a querer muita resposta. Deus já deu a resposta, avança. Deus, eu não sei o que fazer, eu já ministrei no teu coração. Avança, segue. Eu já te dei Deus assim, Deus, como é que eu vou fazer? Olha, Moisés, está aqui uma vara na tua mão. Avança. Vai em frente. Eu vou fazer os milagres no meio da corte, no meio do povo. Simplesmente avança. Vai em frente. O que eu já te dei, já te chamei, já liberei, já te dei o poder, agora somente avança. Então o que nós temos que fazer na nossa vida, muitas das vezes no meio da dor, levantar, sacudir e avançar. Quando vier a dor, eu avanço. Porque agora o meu Criador me chamou, o meu Criador me falou ao meu coração, agora eu só tenho que simplesmente avançar, avançar e avançar. Então nós vamos reparar que nós temos que ter muito cuidado com as nossas dúvidas. Porque quando nós entendemos o plano de Deus, nós vamos entender que tudo é para a glória dele. Porque é que Deus quis fazer todos aqueles milagres? Para mostrar ao povo de Deus, Israel, e para mostrar ao Egito que Deus era o Senhor Supremo. Não se esqueçam que o Egito tinha vários deuses. Deuses para tudo, Deus para a agricultura, Deus para o sol, Deus da morte, Deus da luz, Deus da prosperidade. Eles tinham Deus para todas as coisas. Mas Deus ali naquele momento quis mostrar que Ele estava acima de qualquer Deus, da nação mais poderosa naquela altura que era o Egito, e mostrou também para o povo que Ele nomeou desde o início, assim, eu estou a cuidar de vocês, e vocês vão me adorar como o Senhor e Salvador da vossa vida. Então nós vamos ver que tudo é para a glória de Deus. Se nós lemos o Novo Testamento, para nós compreendermos mais uma vez este ponto, se nós lemos João capítulo 9, e quando eu estava a estudar, e quem me deu muito esse sinal foi a Gia, minha esposa, e ela falou algo muito interessante que eu registrei aqui, que quando em João capítulo 9 acontece um certo fato com Jesus, no qual existe um cego de nascença, e ali eles estão a debater se aquilo foi o pecado do pai, se foi o pecado da mãe, se foi um pecado dele, que ele ficou cego. E Jesus vai dizer que não era nenhuma coisa, nem outra. Que ele era cego naquele momento de toda a sua vida, para que a glória de Deus fosse manifesta na vida daquele cego para testemunho. Que quando Jesus depois o cura, passa saliva e depois coloca nos seus olhos, e ele vai lavar-se e vê que a cura de Deus foi real, quando ele se apresenta, ele só vai dizer, olha, eu só sei que antes eu era cego e hoje eu vejo. O sofrimento dele se tornou glória para o Senhor. O que era vergonha hoje, agora lhe trouxe paz. O que nós vamos ver que tudo o que vai ser feito, meus irmãos, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Às vezes não sabes o que está acontecendo na tua vida, mas quando acontecer a bênção, entende que aquilo irá glorificar, será testemunho de honra para a tua vida. No qual vais ver que Deus tem poder para transformar as nossas vidas. Então tudo, meus irmãos, que acontece na nossa vida é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabe porquê que Moisés também conseguiu crescer no meio da dor? Porque ele ouviu a voz do Senhor.
Ele não ouviu qualquer voz. Se calhar ele podia ter ouvido muitas pessoas que lhe disseram: Moisés, tu és gago. Como é que tu vais lá à frente? Moisés, tu não mataste uma pessoa? E claro que Deus só o leva para o Egito depois que todos aqueles que sabiam do seu pecado haviam morrido. Então Moisés aí já teve o tempo certo para entrar. Mas quando ele entrou em cena, tudo o que Deus falava para ele obedecia. Ele não fazia nada sem a orientação de Deus. Porque às vezes no momento de nossa dor, às vezes nós estamos tão ansiosos, às vezes nós estamos tão preocupados que nós esquecemos de ouvir a voz de Deus. Às vezes pensamos: eu consigo resolver da minha própria forma. Eu consigo resolver com a força dos meus braços. O grande problema é que quando nós colocamos essa ideia na cabeça, normalmente o resultado não é o mais positivo. Normalmente nós quebramos a cara, como se diz. Mas quando nós decidimos ouvir a voz de Deus, quando nós decidimos ouvir a orientação de Deus e obedecemos, aí sim nós conseguimos crescer. Avançar aqui, que a Erika já colocou aqui o tempo para mim. Mas nós vamos ver que temos uma outra coisa. Nós devemos ficar o quê? Firmes no propósito. O que é que eu quero dizer firmes no propósito? Porque muitas das vezes há muitas pessoas que começam uma coisa e não acabam. Eles começam um plano de Deus na vida delas, elas não conseguem terminar, elas são inconstantes em tudo que fazem. E Deus, Ele vai começar agora a colocar isso no meio do povo. Que vai ver que apesar das pragas que foram sendo lançadas, que Deus vai mandar pragas contra o Egito, para mostrar ao povo que Deus era Senhor, eles podiam ter desanimado. Porque há um momento que nós vamos ver nos capítulos, se não me engano é o 7 ou 8, que Deus questiona: Deus, por que o Senhor não está a fazer nada? Por que está acontecendo isto aqui tudo e o Senhor não muda o coração dele? Aí Deus vai dizer: isto aqui é para a honra e glória do meu nome. Mas há certos momentos que nós ficamos com dúvidas e nós devemos permanecer firmes. Isto aqui não vai dar certo, vou voltar para trás. Isto aqui já está a me dar muito trabalho. É ano após ano, sempre a mesma dificuldade, é sempre as mesmas lutas. A palavra do Senhor diz é o quê? Para nós permanecermos firmes. Fica firme, fica firme. Até chegar o momento certo, fica firme. Aí eu irei te abençoar. E aí Deus mandou todas aquelas pragas. E ali, depois da 10ª praga, que era a morte de todos os primogênitos, do faraó fica chateado e diz assim: olha, Moisés, eu não quero ver esse povo à minha frente. Saiam daqui, vocês têm a liberdade que vocês tão desejam. E ali o povo sai. Mas depois o coração do faraó endurece-se mais uma vez. Ele decide perseguir o povo e matá-los. Mas o povo ao caminhar fica de frente ao mar vermelho. E eles não sabem o que fazer. E sabe qual é que foi a primeira reação do povo perante Moisés? Moisés, é melhor voltarmos para o Egito. Porque não temos aqui nada. Nós só vamos simplesmente morrer. Então Deus nos tirou dali para morrer aqui? Deus fez isso tudo para morrermos aqui? Aí Moisés, como líder, tinha que ouvir aquilo tudo. Mas sabe o que Moisés fez? Ele permaneceu firme na palavra que o Senhor tinha dado para ele, que Deus iria libertar o seu povo. E quando Moisés começa a orar, eu amo a resposta de Deus. Sabe qual é que foi a resposta de Deus? Moisés disse assim: Deus, o que é que eu faço? Nós vamos morrer aqui também? O Senhor fez isso tudo para morrermos? O que é que eu faço? A resposta de Deus foi: Moisés, o que é que tens na tua mão? Da mesma forma como Deus o chamou também, ali vai começar o grande milagre. Tenho uma vara. Qual é que foi a resposta de Deus? Então avança, Moisés, usa o que eu te dei. E ali pegou a vara, bateu, orou, ministrou e o mar se abriu. Quando ele permaneceu firme, quando ele obedeceu a palavra do Senhor, as bênçãos ocorreram, realizaram. Nós vamos ver que no meio da dor, Deus abriu o mar. Irmãos, conseguem perceber esse milagre? Porque assim às vezes nós falamos, parece que é mentira. Mas Deus decidiu abrir o mar para mostrar ao povo: eu estou com vocês. Quem vos irá guiar sou eu.
a partir de hoje eu serei o vosso Deus e vocês serão meus. Deus hoje nos diz: tu és meu, eu estou contigo. Permanece firme, permanece obedecendo a palavra do Senhor. Continua sendo fiel em tudo o que tu fazes, que no meio da dor tu irás conseguir crescer. É só nesse momento, e Deus quando nos leva e dá essa bênção do Mar Vermelho, as bênçãos acabaram por ali? Jamais. Deus os levou até uma terra que mandava leite e mel. No meio do dia, Deus dava um vento fresco. Na noite, que era gelado, dava um vento quente para eles se aquecerem. Não faltou água, não faltou comida. As roupas cresciam com eles. Mesmo no meio do deserto, no meio da dor, Deus cuidava do povo a cada momento. Da mesma forma, Deus cuida de mim e Ele cuida de ti. Por isso, em Mateus, Jesus vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, do que irão comer, do que irão beber, do que irão vestir. Se Deus alimenta os passarinhos, se Deus cuida de todas as coisas, Ele também cuidará de vocês. E o último ponto, que o meu tempo já acabou, que apesar das dificuldades que esse povo viu, o povo também, como nós vamos ver no Novo Testamento, a igreja também ela foi perseguida e passou por momentos de grandes dores. Pessoas para anunciar o Evangelho morreram. Quem já estudou história, como eu sou professor de história, eu já estudei muito, que as pessoas morriam no Coliseu, devoradas por leões. O jardim do imperador Nero, imperador romano, dizia-se num dos documentos de Plínio o Novo, o moço vai dizer que o jardim de Nero, ele era toda brilhante. Sabe o que era esse brilho? Eram simplesmente cristãos que estavam a ser queimados. E ali as pessoas conseguiam ver no jardim cristãos a serem queimados constantemente. Pessoas sofreram por causa do Evangelho. Paulo, já tem um vídeo muito belo de como é que era a prisão de Paulo em Roma, porque ele morreu decapitado. E todos os apóstolos, exceto João, morreram ou crucificados, ou como depois vai ter algumas lendas, vão dizer que foram, ou na Índia, que foi Filipe, através de flechas. André também foi crucificado na Grécia. Mas nós vamos ver que a igreja, apesar da dor, ela continuava a crescer. Eles acreditavam que matando ia resolver. E era apesar da morte, da ideia da morte, que a igreja ia parar, aí é que a igreja crescia cada vez mais. Mesmo as pessoas sabendo as consequências que viriam, elas decidiam entregar de corpo e alma ao Evangelho de Cristo. Apesar das dificuldades de ser o meu Cristo vive, o meu Redentor vive, e eles entregavam-se por completo. Apesar das perseguições, eles estavam firmes e cresciam. E hoje é a religião com maiores seguidores no planeta Terra. Por causa do quê? Como é que eles cresceram? No meio da dor. No meio da dificuldade. E como é que nós vamos crescer também, meus irmãos? Muitas das vezes, na dor. Mas quem está conosco é maior. É aquele que já venceu a morte. É aquele que estará contigo até a consumação dos séculos. Então, quando te sentires desanimado, Deus estará contigo. Quando te sentires triste, fala para ti mesmo: Deus está comigo. Quando pensares que não tens resposta para a tua vida, Deus está comigo. Quando te sentires desamparado, Deus está comigo. Quando te sentires que não tens a família do teu lado, Deus está comigo. Quando não sentires que tens ninguém do teu lado, Deus estará comigo. No meio da dor, no meio da felicidade, eu sei que eu poderei adorar ao meu Senhor. Ele estará comigo. E isso me traz alegria, porque eu sei que o meu Pai jamais me abandonará. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu não sei se tem aqui algum irmão que entrou aqui nesta noite e está a enfrentar alguma dificuldade na sua vida. Pode ser uma doença, pode ser dúvidas em relação ao futuro, de decisão que deve tomar, o que se deve fazer. Se é alguma coisa que anda a perturbar, ansiedade, uma depressão,
se é algum pecado que ainda não consegue ultrapassar, quando as luzes apagarem, se eu começar a orar, venha à frente. Estarão aqui pessoas que irão ministrar na sua vida. Não perca a oportunidade de deixar Deus falar contigo. Estará ali o pastor Enéas, estará ali a pastora Luzia, estará ali outros irmãos que estarão orando e ministrando sobre a sua vida. Então, se sentir, Vítor, eu estou a sentir dores aqui, venha à frente. Vítor, eu não sei o que fazer, venha à frente. Mas não perca essa oportunidade. Aproveita enquanto tens tempo. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor agora irá falar, irá trazer os Teus filhos que precisam de receber, Senhor, uma oração. Pai, os abençoe, Senhor, em todas as coisas. Eu não sei, Pai, o que se passa nas suas vidas. Se é alguma dor física, se é alguma dor espiritual, se é alguma dúvida nos seus corações, Pai, mas que neste momento o Senhor possa ministrar, Pai, em seus corações. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa transformar. Que hoje o Senhor venha trazer, Senhor, refrigério. Que o Senhor venha dar a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor continue, Senhor, ministrando nessas vidas, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando os Teus filhos. Acreditando, Senhor, que tudo é para a honra e glória do Teu nome. Para mostrar, Senhor, quão grande, Senhor, Tu és. Pai, que no meio dessa dor o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer milagres, que o Senhor venha trazer poder, que nós não venhamos sentir-nos só, porque nós sabemos que Tu estás conosco, porque nós sabemos, Senhor, que Tu estás comigo. Pai, abençoe, Senhor, os Teus filhos. Pai, que eles venham sair daqui, Senhor, conscientes que o Senhor estará com eles, que o Senhor tem poder para mudar a vida deles. Pai, que hoje eles venham avançar, Senhor, que eles não venham ficar parados lamentando, mas que o Senhor venha enchê-los de poder, Senhor, para enfrentar as dificuldades, para pisar, Senhor, os serpentes e os escorpiões. Que o Senhor hoje, Senhor, venha trazer algo novo, Senhor, para os Teus filhos, Senhor. Nós acreditamos no novo, Senhor, da vida, Senhor, na história, Senhor, dos Teus servos e servas que estão aqui, Senhor. Pai, nós acreditamos no Teu poder, no nome de Cristo Jesus, Senhor.